Eu atualmente estou a trabalhar e a tentar viver em Estocolmo e agradeço muito este tentar viver, enfim, depois durante o almoço ou jantar posso tentar explicar o que é. E agradeço muito naturalmente a oportunidade de voltar a Portugal. Se eu sentir entre vocês, estou no meio de gente muito interessante. O que me, enfim, o espírito de gostar de Portugal, que naturalmente não é difícil recuperá-lo, mas é sempre bom sentir esta energia. O meu tema é um pouco associado a tudo que vi de uma um pouco exigente do ponto de vista conceptual. Mas queria começar por vos contar duas pequenas histórias. Uma notinha, porque são tantas as histórias que eu vos podia contar, que tive que tomar aqui duas notas, quais eram as duas que eu vos queria contar. A primeira, eu chamar-lhe-ia, se lhe tivesse que dar um título, Não há vagas para a sua avó. E a história é baseada em factos reais, em que um dia uma neta do Sistema Nacional de Saúde apoiasse a sua avó num hospital de província. Foi-lhe dito no hospital que a sua avó não tinha vagas no hospital, que tinha que ir para recuperada e naturalmente a neta ficou muito preocupada. Mas, enfim, encolheu os ombros, como nós encolhemos, e veio embora. Ora, à saída, foi por uns corredores e notou que ao lado da enfermaria onde a sua avó estava, que estava apinhada de gente, haviam 3 ou 4 enfermarias completamente vazias. E voltou para trás e perguntou-me vagas quando eu vejo duas enfermarias completamente... Enfim, reticências, porque a história enquadra uma dimensão do nosso sistema de saúde. Uma segunda história que eu gostava de vos contar, enfim, eu chamar-lhe-ia o mistério do raio-x, e também é baseado um turista, pelos vistos alemão, estava em Portugal e teve um acidente, um pequeno acidente. Foi levado para um hospital público, enfim, independentemente público ou privado, era indiferente, mas foi levado para um hospital e iam-lhe tirar, digamos, fazer exames radiológicos. Ele, antes de que o tirassem, tirou um papelinho, mais ou menos igual a este, do bolso e perguntou: mas digam-me, antes de me fazerem o exame, qual é a carga de radiação que a máquina a que me vão submeter tem. Porque eu preciso de acumular a minha radiação, a radiação a que estive sujeito, por questões, enfim, diversas. Ora, este pedido gerou, digamos que um pânico completo. Ninguém fazia a mínima ideia. O senhor, enfim, bem informado, aliás, como a senhora anterior, decidiu escrever uma carta, uma reclamação, e recusou, no caso, que lhe fizessem o raio-x, até lhe dizerem qual era a carga de radiação a que ele ia ser submetido para meter lá no papelinho dele. Uma vez mais, reticências, as duas histórias tiveram vários desenvolvimentos, mas servem de alguma forma para nos alertar de duas dimensões deste conceito do Sistema Nacional da Doença. Eu preparei, enfim, alguns bonequinhos que gostava de rapidamente passar por eles. Enfim, a pergunta é sempre a mesma, mas temos aqui, digamos, um tipo de comportamento que alguns cidadãos eventualmente assumem quando contactam com o sistema de saúde. Temos aqui uma situação, digamos, semelhante à anterior, mas um pouco diferente na semiótica da relação, enquanto na outra o profissional de saúde parecia surpreendido. Neste caso, está de facto a tirar notas e vai com toda a certeza servir o que a senhora deseja. Eventualmente, há aqui uma classe, digamos que um fenómeno de classe entre aquela senhora que está sentada e o anterior. Mas o fenómeno acaba por ser parecido. Depois temos, enfim, aquele problema que nós em Portugal conhecíamos, os serviços de urgência, que acabaram por ser, de alguma forma, serviços de conveniência. Temos depois esta questão do empowerment e do desempowerment do doente, em que, de alguma forma, sentimos que, em Portugal, o empowerment do doente tem, enfim, ainda um longo caminho a verificar. As barreiras à comunicação impostas pelo sistema são outro fenómeno. Enfim,
O direito à segunda opinião, enfim, uma questão polémica que no nosso sistema de saúde continua a não ser discutida. E depois esta questão das expectativas públicas, de alguma forma, é evidente que as ciências da saúde, enfim, não são ciências exatas, mas as expectativas públicas vão sendo geradas pelos interesses das indústrias que rodeiam o conceito e muitas vezes levam a que as expectativas públicas estejam, digamos que, um pouco excessivas e que, por sua vez, gerem depois pressões no sistema político e nas dinâmicas políticas que, nos sistemas de saúde, também criam pressões imensas no sentido menos construtivo daquilo que são os conceitos de saúde. Depois, enfim, este tipo de relação na comunicação interpessoal entre os profissionais de saúde e os cidadãos, com efeitos também nefastos que a investigação em comunicação e saúde vai demonstrando, quando este tipo de relação se estabelece, o cidadão raramente segue, enfim, as instruções que eventualmente poderiam ajudá-lo a recuperar. Um outro desafio de gestão, enfim, associado a uma das histórias que ouvimos há pouco, embora, enfim, a história que ouvimos há pouco tenha outros fatores que vamos ver um pouco mais à frente, mas esta situação, enfim, é menos incomum do que o que nós podemos pensar e tem relação com uma certa racionalidade, entre aspas, de gestão que leva a que o sistema assuma posições destas. Este fenómeno, no caso português, também é polémico, também não se fala muito destas questões, mas tem digamos que, ultrapassar esta questão e fomentar este acesso ao cidadão tem, de facto, efeitos nos sistemas de saúde extremamente poderosos, no sentido não só do empowerment, mas numa série de outras dinâmicas importantes. O acesso ao processo clínico na Europa tem, digamos que, diversas naturezas, enfim, há países onde, de facto, o acesso é restrito ativamente por parte de uma série de forças e há outros países onde o processo é, de facto, aberto e as pessoas andam com ele debaixo do bolso ou debaixo do braço de um lado para o outro. Portanto, temos alguns no meio, também algumas variações. Outro fenómeno interessante, enfim, a produtividade e este tipo de relação. Enfim, não há muito tempo o Ministério da Saúde exigia, no caso português, enfim, não é totalmente diferente dos outros sistemas de saúde, mas no caso português exigia que um clínico, um médico nomeadamente, tivesse a oportunidade de ver os X doentes por hora e feitas as contas, isso dava mais ou menos 7 minutos por doente nas consultas, o que evidentemente também tem as suas consequências. Depois temos a questão organizacional e aqui, enfim, temos uma série de referências a formas de estar nas organizações de saúde. Enfim, temos ali o pessoal de contacto, um pergunta que se tem a senha, o outro diz que está sem sistema, o outro diz que sem o bilhete de identidade ou o cartão do utente, nada feito, não era preciso ver, tem a internet. E depois temos ali uma senhora muito agressiva, que normalmente não quer ver ninguém à frente, e que está essencialmente também muito empenhada na sua carreira, portanto, e que há de, naturalmente, internamente, evoluir na organização. Depois temos os gestores intermédios, uma senhora muito preocupada a contar os dias para a reforma, e depois aquela atitude dos indicadores, os números, mostrar números, que é de facto muito dominante no sistema de saúde em geral e no português em particular. E depois temos o líder da organização, que está sempre muito preocupado com as leis e, sobretudo, a regulamentação. Nós temos muitas leis, mas nenhuma lei normalmente avança sem a regulamentação e às vezes os hiatos entre a lei e a regulamentação são vários anos, o que significa que há boas ideias em leis, por vezes, nunca se implementam porque a regulamentação não aconteceu. E isto é, digamos que, algo perfeitamente aceite e que o líder da organização espera que assim seja. Que alternativas temos? Enfim, as alternativas só são procuradas depois de constatarmos que temos algum problema. E eu não tenho a certeza, no caso português, nós tenhamos uma noção exata
qual é o problema do sistema de saúde. Precisamente porque os fenómenos que vimos atrás nos sugerem, enfim, uma visão do sistema que talvez não enfrente o problema real do sistema de saúde e que é esta, digamos, visão que orientar um sistema para a doença não é a mesma coisa que orientar um sistema para a saúde. E, independentemente dos fenómenos que eu apontei e das duas histórias que contei serem, digamos que, perfeitamente compreensíveis da nossa parte, não temos ali nada de muito complexo, nem que nos choque, no sentido que nunca imaginaríamos que seria assim, mas a verdade é que o sistema continua focado numa interpretação de si próprio que se reflete no exterior e que de alguma forma vai provavelmente manter este estado de coisas. Deixem-me só abrir aqui um parênteses que hoje, num jornal diário, na primeira página, no jornal que vocês têm aí, refere-se que o sistema de saúde ficou impedido de contratar médicos. E isso parece que é uma grande desgraça. Ora, para mim seria uma grande desgraça se eventualmente o sistema de saúde ficasse impedido de repensar-se a si próprio na forma como responde às necessidades da população. Por outro lado, o enfoque nos médicos também está errado, porque nós temos muito mais necessidade no nosso sistema de saúde de serviços e profissionais de reabilitação, por exemplo, e de reinserção social, e de psicólogos e de assistentes sociais, e de todos os profissionais de reabilitação, assim como de enfermeiros comunitários, enfermeiros virados para a promoção e a educação da saúde. Temos muito mais necessidade disso do que de mais médicos. Por outro lado, também, a forma como o caso é apresentado não é muito verdadeiro, no sentido de correto. Portanto, os hospitais podem sempre contratar serviço extra médico, sendo que, sobretudo, como vimos atrás, para servir as urgências e, naturalmente, manter o sistema de saúde aprisionado em lógicas perfeitamente irracionais. Antes de acabar, enfim, apresento, digamos, as ideias que de alguma forma partilhei convosco. Enfim, num quadro, as alternativas, de facto, a pergunta às alternativas dependem de vocês, dependem, de facto, de nós sermos capazes de gerar um debate na sociedade portuguesa sobre, afinal, qual é a função do sistema de saúde ou do sistema da doença. Mas eu, enfim, com todo o respeito por estas ideias e pelo processo de pensar, tomo, digamos que a iniciativa de apresentar aqui uma relação entre duas visões, entre muitas possíveis. Temos o sistema racional e temos um sistema adaptativo. De alguma forma, enfim, isto tem uma relação com as filosofias e conceitos muito interessantes, como o holismo, etc. Mas, independentemente dessa complexidade conceptual, a verdade é que, na prática, há diferenças entre a forma como estabelecemos um sistema racional e um sistema adaptativo, e nós já ouvimos hoje exemplos de ideias que, de alguma forma, contribuem para gerar sistemas adaptativos e que, de alguma forma, são os que estão do lado direito do ecrã. Enfim, eu não vou passar por cada uma delas, gostava de, enfim, de alguma forma, contextualizar enfim, esta relação geral. O sistema racional é pouco reflexivo, portanto, reflete pouco em si próprio, não permite que os problemas sejam ultrapassados de uma forma fácil, daí aquelas duas histórias estranhas que vos contei no início. A primeira é particularmente estranha, como é que um cidadão compreende que lhe digam que não há vagas quando vê ao lado de uma enfermaria a abarrotar camas vazias. Esta, de facto, é uma pergunta que alguém, na sua visão simples, põe à administração de um hospital, e a resposta, enfim, em princípio será extremamente complexa de obter, nomeadamente se for pelos canais formais. Mas ainda assim é algo que nos deve fazer pensar.
Porque são, enfim, de alguma forma, a primeira história sugere-nos este tipo de sistema racional pouco flexível. E, por outro lado, o sistema adaptativo orientado para, por exemplo, o caso da segunda história, em que o cidadão vem armado de conhecimento, empowered, para conseguir relacionar-se com o sistema de uma forma mais construtiva, no seu melhor interesse. E era esta a ideia que queria. Muito obrigado.